Experiência com Jesus. Jesus revelou algo muito profundo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, estando eu em oração, o Espírito Santo me levou em espírito até o céu. E quando chegou, ele me disse, bem-vinda ao reino dos céus, e esse lugar que você está é um dos jardins que tem aqui. E era um lugar extremamente lindo, com cores vibrantes e com cores bem diferentes das cores da terra. E observei que tinha um homem debaixo da árvore. Então me aproximei e soube no mesmo instante que era Jesus, só que eu não conseguia ver a sua face nitidamente, e pensei, por que será que eu estou vendo embaçado? E antes de eu terminar de pensar isso, Jesus respondeu dizendo: Você vê embaçado, por causa da sua fé. A sua fé a trouxe até aqui, e é a sua fé que está fazendo você me ver embaçado, mas fica tranquila. Logo sua fé vai aumentar e você conseguirá ver meu rosto normalmente. E eu fiquei impactada com essa resposta de Jesus, porque essa conversa estava sendo toda por pensamento, e então de repente um entendimento entrou dentro de mim, e instantaneamente eu soube que no reino dos céus as conversas são por pensamentos e esse é o idioma dos céus. E então comecei a conversar com Jesus, mas antes de eu pensar, Jesus já sabia o que eu estava pensando. Mas Jesus era tão gentil que ele esperava eu terminar o pensamento para poder me responder. Eu estava num lugar lindíssimo, e perguntei para Jesus se eu podia sentar na grama, e ele gentilmente disse, fique à vontade, então me sentei e Jesus fez o mesmo. Era uma grama tão macia, o chão com a grama não era duro como o chão da terra. Parecia que eu estava sentado em almofadas de ar, era muito bom, nenhuma cama aqui na terra era tão macia como o chão daquele lugar. Era um gramado verde e na ponta de cada grama tinha pequenas florzinhas coloridas. Então comecei a observar tudo à minha volta. Ao longe vi muitas montanhas e aquele campo verde era muito grande, e entendi que aquele era apenas um de muitos jardins ali no céu, mas o que estava me encantando era a árvore que estava perto de nós. O tronco dela era amarronzado, mas as folhas eram brancas, e cada folha tinha uma tonalidade de branco diferente e uma luz saía de cada folha. Era lindo de se ver. E o céu daquele lugar era todo branco, mais um branco tão puro, e o branco mais branco daqui da terra parece sujo, perto do branco daquele lugar. Então, observei que aquela árvore não tinha nenhum fruto, e Jesus, conhecendo os meus pensamentos, disse, não é tempo dela dar frutos. E eu disse, como funcionam essas coisas aqui no céu? Essas coisas é igual na terra? Jesus disse, não, aqui é diferente. Aqui não tem desperdício, as árvores produzem a quantidade certa de frutos que será consumida. Nenhum fruto se perde ou chega a cair no chão, todos são consumidos. Deus faz tudo perfeito. Eu disse, mas e se alguém quiser comer mais? Jesus disse, Deus sabe quantos frutos cada pessoa vai comer, ninguém consegue surpreender a Deus. Deus sabe de tudo, Deus é perfeito em tudo que faz. E cada fruto que a árvore produz já é determinado para a pessoa certa. As pessoas aqui já são atraídas para o seu determinado fruto. E se por acaso alguém quiser trocar o seu fruto com o fruto da outra pessoa, isso é possível? Jesus disse, sim, é possível, mas como eu disse, Deus é perfeito. O fruto que é determinado para cada pessoa é de acordo com o gosto do paladar dela. Por exemplo, se ela gosta de fruto mais adocicado, assim será. Já o fruto do outro é de acordo com o paladar dele. Todos aqui sabem disso. Por isso não há necessidade de troca. Cada um sabe que seu fruto é perfeito e foi feito para o seu paladar. E assim o fruto será consumido por inteiro sem desperdício. Aqui é bem diferente da terra, porque na terra, quando as pessoas comem uma fruta que não agrada ao seu paladar por ser mais cítrica ou mais azeda do que o paladar delas gostaria, a fruta não é consumida por inteiro, e acaba sendo desperdiçada. E conversando com Jesus eu disse,
Jesus, porque o Senhor não está usando uma coroa, ou trajes reais, ou cinturão de ouro, ou está sentado em um grande e poderoso trono? E Jesus respondeu: Causa do desejo do seu coração. Você não queria me ver apenas como um rei poderoso com toda a sua glória e majestade, sentado em um trono intocável. O desejo do seu coração é ter um relacionamento comigo, por isso me apresentei dessa forma, para podermos conversar mais tranquilamente, sem protocolos a seguir. Mas porém, esse não é o desejo da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não querem ter um relacionamento comigo, apenas querem ter um rei e senhor. Por isso, que muitos me veem assim, como rei dos reis e senhor do senhor, com toda a majestade e glória. Então continuamos a conversa e eu perguntei a Jesus, por que eu não estou escutando nenhum som? E não estou sentindo nenhum cheiro? Jesus disse: Isso é de acordo com a sua fé. Pois a sua fé não chegou ao nível de ouvir as lindas melodias entoadas aqui. E sobre o cheiro, cada um aqui exala um cheiro diferente, que só a pessoa e Deus consegue sentir. O cheiro é conforme a adoração que ela está dando a Deus. Por exemplo, quando mais forte for o cheiro que sair da pessoa, maior é a adoração que ela está dando a Deus. E quando a pessoa aqui percebe que seu cheiro está fraco, ela entende que precisa adorar a Deus e assim seu cheiro aumenta. O cheiro da adoração é um cheiro muito bom e ele é perfumado com uma mistura de várias flores. Pois vocês são o jardim de Deus. Lembre-se que a verdadeira adoração a Deus chega como um cheiro suave às suas narinas. E como no céu não tem julgamentos, cada um sente o seu próprio cheiro. Porque, se cada um sentisse o cheiro do outro, poderia causar julgamento. As pessoas julgariam as outras dizendo: que fragrância fraca que essa pessoa está exalando, ou seja, que adoração fraca essa pessoa está dando a Deus. Por isso, o cheiro que é exalado é pessoal e individual, pois se transforma em adoração, e Deus recebe a adoração individualmente. Como eu sempre digo, Deus é perfeito em tudo que faz. Jesus falou: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E um amor saiu dele e me envolveu por inteiro e eu fiquei sem palavras. Foi algo inesperado. Então comecei a chorar, e a dizer: Jesus, sou eu que te amo. Nem todas as palavras do mundo conseguem expressar a minha gratidão e o meu amor por ti. E eu tenho me esforçado para demonstrar que eu te amo. E ele respondeu: eu sei disso, mas lembre-se, antes de você me amar, eu te amei primeiro. Então comecei a chorar novamente, e a dizer: Jesus, tu és maravilhoso. Então continuei conversando com Jesus, e ele me disse algo tão profundo que me impactou grandemente. Ele disse: Vocês, seres humanos, são a família de Deus. Os vossos espíritos estavam com Deus e vocês foram gerados em Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos. Hebreus 12 verso 9. Porém, Deus quer uma família forte que realmente o ame, pois a família sempre está no centro do plano de Deus. Por isso que Deus decidiu que os membros da sua família teriam que passar por um teste, para provar o seu amor e ser digno de viver com ele no reino dos céus. Jesus olhou na minha direção e disse: e eu estava com saudades de estar com você, nesse jardim, e com saudades das nossas conversas. Mas eu falei: Senhor, essa é a minha primeira vez nesse jardim. E Jesus respondeu: essa é a primeira vez que você retorna a esse jardim. Como eu disse, todos os que estão na terra são a família de Deus e viviam aqui com Deus, antes de Deus os enviarem à terra. Pois a terra é apenas um teste que Deus dá à sua família, para ver quem realmente o ama de verdade. A vida na terra é apenas um teste para a verdadeira vida, aqui nos céus. Vou te explicar melhor. Eu sou o primogênito de Deus. Eu vivi aqui no reino dos céus com meu pai. Antes de ir para a terra, eu vivia com todos aqueles que meu pai criou, e com sua família que foi gerada de dentro dele. Deus é espírito e tem um corpo espiritual, e eu era um espírito e tinha um corpo espiritual e toda a sua família também. Mas Deus precisa de uma família forte, para um propósito muito maior e muito importante, mas ainda não chegou o tempo disso ser revelado a vocês. E continuo falando. Então, Deus precisa de uma família forte que o ame de verdade, porém todos da família de Deus estavam aqui nos reinos dos céus, e aqui, no reino dos céus tudo é muito bom, lindo e maravilhoso, e assim é fácil amar a Deus. Então, depois da rebelião de Satanás,
Deus decidiu que chegou a hora de testar o amor da sua família, para com ele. E Deus decidiu enviar os membros da sua família a um dos planetas que ele criou, e que vocês deram o nome de planeta Terra. E assim foi. Lembra de Gênesis 1, conta essa história, a história da criação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lembre-se, a família de Deus era espírito, assim como Deus é espírito. Mas para que esse teste fosse justo, os membros da família de Deus não se lembrariam de suas vidas, vividas no reino dos céus. E então Deus criou um corpo de carne para Adão, o primeiro membro da sua família que ia passar pelo teste. Então Deus também lhe deu uma alma e assim com a alma veio o livre-arbítrio. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 verso 7. E Deus começou o teste, com a sua família que agora estava na terra. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2 verso 8 a 9. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2 verso 16 a 17. E para que todos os outros membros da família de Deus pudessem vir à terra para passar pelo teste, Deus fez o seguinte. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 verso 21 a 24. Porém, Satanás queria ferir o coração de Deus, e condenar a família de Deus, assim como ele foi condenado com a terça parte dos anjos, a passar a eternidade, longe de Deus no lago de fogo enxofre e em sofrimento eterno. Foi por isso, que Satanás entrou na serpente e enganou a mulher. Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3 verso 14 a 20. Então a família de Deus começou a vir à terra através do ventre da mulher. Ou seja, para você nascer na terra o seu espírito precisa vir de Deus, e então você entra no ventre da sua mãe e você nasce na terra, com um corpo terreno com características do seu pai terreno, mas que agora tem uma alma. Mas lembre-se, o seu espírito veio do reino dos céus. E Jesus continuou falando. Mas porém, a família de Deus se dividiu em 3 grupos aqui na terra. O primeiro grupo eram pessoas que não queriam saber de Deus e se juntou a Satanás na rebelião. O segundo grupo eram pessoas que estão em cima do muro e que não se decidiam a quem servir. E o terceiro grupo eram pessoas que realmente amam a Deus e fazem de tudo para obedecer e agradar a Ele. Então, depois do dilúvio, entre esses 3 povos, Deus escolheu o povo que mais o amava e os colocou na posição de povo escolhido, e eu viria da linhagem desse povo. E como Satanás estava destruindo a família de Deus, chegou a minha vez de vir à terra também. Então meu pai me enviou, para ajudar a família dele a retornar para ele. E então o mesmo teste de Deus, também seria aplicado a mim, e essa seria a forma de meu pai provar que aqueles que realmente o amam, conseguem passar pelo teste. Eu sou a prova viva. Eu enfrentei todo tipo de lutas, aflições, tentação e venci. E retornei para o reino dos céus, para a casa de meu pai. E enquanto eu estive na terra, essa era a minha mensagem. Eu sempre lembrava a família de Deus que este reino não era a casa deles, aqui era apenas um teste, por isso que é difícil viver aqui. Eu sempre lembrava a eles dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5 verso 1 a 10. E eu sempre falava do reino dos céus, e como é maravilhoso esse lugar. Mas eu também deixei bem claro dizendo: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7 verso 21. E eu sempre pregava dizendo: em verdade vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8 verso 11. Os apóstolos sabiam sobre o reino dos céus. Tiago escreveu: ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago 2 verso 5. E Paulo escreveu aos Efésios, dizendo: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5 verso 5. Eu sempre pregava dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4 verso 17. Como eu disse, para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18 verso 36 a 38. E eu fiz uma promessa a todos que estão na terra, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 verso 1 a 6. Jesus foi falando e eu fiquei extremamente impactada com toda essa revelação sobre o reino dos céus. E o Espírito Santo me disse: chegou a hora de voltar, vamos, Daiane. E eu respondi: sim, mas antes eu posso dar um abraço em Jesus. Jesus sorriu. Então abracei a Jesus e lágrimas correram do meu rosto, pois esse era meu sonho. Então agradeci a Jesus, e o Espírito Santo me trouxe de volta. E essa experiência com Jesus aconteceu numa tarde em que eu estava em oração na minha casa. E muitas outras coisas foram reveladas, mas porém, só estou contando o que foi permitido contar. Pois os mistérios de Deus, segundo a Bíblia, nos remete à grandeza de Deus cuja natureza e as obras que ele realiza, nós não seremos capazes de assimilar tudo integralmente, enquanto nós estamos na terra. Basta apenas crer em Deus, crer que Deus na sua infinita sabedoria, sabe o que faz, pois Deus é Deus. Deus seja louvado. E lembre-se, somos peregrinos aqui na terra. E em Filipenses diz 3 verso 20, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não diz a Bíblia que a nossa cidadania será nos céus. A Bíblia diz: a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, se a nossa cidadania está nos céus, então, somos cidadãos do céu. Então guarde isso no seu coração, você não é deste mundo. Originalmente você veio dos céus, assim como Jesus. E no Evangelho de João 17 verso 15 a 17 vemos isso, na oração sacerdotal de Jesus ao Pai. Ele disse: eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas certa vez, perguntaram a Jesus de onde ele vem. Mas porém, eles sabiam de onde Jesus veio. Eles sabiam que ele nasceu em Belém. Eles sabiam que ele viveu em Nazaré. Eles sabiam quem era sua mãe. Mas os fariseus e saduceus sempre perguntavam de onde ele era. Por quê? Porque eles estavam confusos sobre isso. Porque Jesus não agia como as pessoas de Belém. Jesus não agia como as pessoas de Nazaré. Pois a cultura de Jesus era diferente. E eles insistiam e perguntavam de onde você vem. E Jesus disse: eu vim dos céus. Do reino dos céus. Aleluia!
Salmos 145, Davi exalta a grandeza e a majestade de Deus. O Senhor é bom para todos. Seu reino é um reino eterno. Ele está perto de todos os que o invocam e guarda aqueles que o amam. E o próprio Jesus disse que o reino de Deus deveria ser pregado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24 verso 14. Amém. Deus me deu uma visão do jardim do Éden. E muitos mistérios foram revelados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma visão espiritual da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, tudo começou, quando eu estava em oração, o Espírito Santo começou a falar comigo, dizendo: por esse tempo, houve um decreto de Deus, e foi determinado por Deus te revelar alguns dos mistérios espirituais, e é por isso que você está tendo várias experiências espirituais e visões. E vai continuar a ter até certo tempo determinado, para que o propósito de Deus se cumpra. Mistérios e revelações profundas já estão sendo reveladas, e muitas ainda serão reveladas, conforme a vontade de Deus. Então, eu perguntei ao Senhor Deus o porquê dessas experiências, visões e revelações? E o Senhor Deus me respondeu: o que eu faço hoje, tu não entendes, mas chegará um dia que entenderás. E eu disse: Amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Então, quando terminei de falar, Amém, Senhor, seja feita a sua vontade, a minha visão espiritual se abriu. O Espírito Santo disse: agora vou te mostrar o jardim do Éden. Comecei a ver um lugar lindíssimo, com montanhas, rios, vales, lindas flores. Era um lugar espetacular e encantador, e ali tinha muitas árvores gigantescas com folhas gigantes, ali tinha árvores de todos os formatos e tamanhos. E tinha árvores majestosas, que ficavam em cima de montanhas, e essas montanhas flutuavam nos ares. E observei que naquele lugar, as árvores e as plantas pareciam vivas, pareciam estar vivas, e tudo ali tinha cores vibrantes e tudo parecia estar conectado, e toda a terra e a criação convergia para aquele incrível jardim. E observei que tinha bastante árvores frutíferas, mas porém, as árvores não tinham muitos frutos. Chegavam no máximo, 1 dúzia de frutos por árvore, e não é como hoje em dia, que um pé de fruta como um pé de laranja, que produz dezenas de laranjas. Os pés de frutas daquele lugar tinham poucas frutas, porém, tinha frutas de todos os tamanhos e muitas frutas gigantes. E tinha também frutas bem diferentes das frutas que conhecemos hoje. E conforme eu ia tendo a visão, o Espírito Santo ia me explicando e dizendo que bastaria comer apenas um fruto, para ficar saciado, o dia todo, e dependendo do fruto, ficaria saciado, por dias. E eu vi algo bem diferente, eu vi que vários frutos e frutas brotavam do chão, e eu disse: que frutas, ou frutos, são esses? E o Espírito Santo disse: esses frutos são para os animais, que hoje vocês chamam de carnívoros. Essa espécie de animais se alimentam dessas plantas que brotam da terra. Pois no Éden não tem violência e não tem morte. E os animais carnívoros se alimentam desses frutos que brotam do chão. Pois esse é o paraíso que Deus criou para a humanidade. E ali tudo funcionava em perfeita harmonia. Ali tinha muitos animais, e espécies de animais que eu nunca vi, animais belos e coloridos. Mas tinha também animais que conhecemos, como tigres, leões, águias, e todos viviam em harmonia. Então de repente, eu vi quando uma águia gigante vinha voando muito rápido, e então ela pousou, e Adão, o primeiro homem, estava em cima dela. E observei que a beleza de Adão
Era algo tão extraordinário, que é difícil de descrever em palavras, a beleza de Adão. Mas vou dar um exemplo, para que vocês possam compreender melhor. Por exemplo, se pudéssemos ajuntar a beleza dos homens, mais belos do mundo inteiro, em uma só homem, e mesmo assim, não chegaria a 10% da beleza de Adão. Pois Adão era a imagem e semelhança de Deus, assim como Eva. Eles eram belíssimos. De todas as criaturas e coisas belas e lindas daquele lugar, eles sobressaem em beleza. E naquela visão, observei uma árvore muito linda, diferente de todas as outras, pois ela estava plantada dentro da água. E na sua volta, havia um lago redondo, com águas cristalinas. E os frutos dessa árvore eram feitos de luz, e conforme eu olhava para eles, eles mudavam de cor, conforme a luz que saía deles. E era lindo de se ver. E as raízes dessa árvore também era feita de luz, e elas se misturavam conforme o movimento do vento, naquelas águas cristalinas, e eu fiquei muitíssimo encantada com aquela belíssima árvore. Então, o Espírito Santo me disse: essa árvore, que está no meio do jardim, e a árvore da vida. Essa árvore é muito desejada. Satanás e os demônios fazem de tudo para obter o poder dessa árvore, e até nos dias de hoje, Satanás junto com alguns homens maus, estão tentando abrir um portal, através de uma dimensão na Terra, para obter as águas desse lago, onde a árvore da vida está, e eles vêm tentando fazer isso há séculos. Eles chamam essas águas de fonte da juventude, ou águas da imortalidade, e procuram uma maneira de obter essa água, a qualquer custo. Então, o Espírito Santo disse: olhe para aquela outra árvore, aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi essas que o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas, infelizmente, eles comeram. Agora vou te contar como tudo começou. Foi quando Satanás estava procurando um jeito de entrar legalmente nesse lugar, e por muito tempo ele ficou observando, até que um dia, ele encontrou uma oportunidade. Através da serpente, uma das criaturas que vivia aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, porém era também a mais insatisfeita. Ela olhava para si e não gostava do que via, não gostava do seu corpo. Não gostava da forma que Deus a criou. Ela ficava se comparando com os outros animais. Ela não se aceitava, e se achava feia. E ela queria se parecer com as outras espécies de animais. Então ela começou a murmurar. Então Satanás achou a oportunidade que tanto queria. Ele chegou até a serpente e fez uma proposta, dizendo: olha, aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que ela possui apenas 3 frutos. Então, se você comer um dos frutos, você será como Deus, você será bela, será uma das mais belas criaturas desse lugar. Mas como você está sujeita a Adão, ele te domina e é seu dono, e como dono ele junto com Eva devem comer primeiro. Então o fruto que sobrar, ficará para você comer. Então a serpente aceitou a proposta de Satanás, e permitiu que Satanás através dela falasse com a mulher, dizendo: comam da árvore do bem e do mal. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E então, antes da serpente comer o fruto que sobrou, Deus chegou e interveio. Naquele instante, Adão e Eva perderam algo muito importante. Eles perderam as vestes de glória que eles possuíam. Essas vestes eram feitas da própria essência do santo e poderoso Deus. Eram vestes poderosas, por exemplo. Essas vestes davam poder para Adão voar. Essas vestes o protegia de todo e qualquer desconforto que ele poderia ter, como frio,
calor, dor, e ela também não sujava, não envelhecia e principalmente, permitia que Adão conversasse com Deus, conversasse face a face, com Deus. Mas, quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e pecaram por desobedecer a Deus, essas vestes de glória se quebraram, pois eram feitas da essência do Deus Santo, e a santidade não habita no mesmo lugar que o pecado, e quando eles pecaram, eles perderam a proteção da santidade, e o pecado os deixou totalmente nus. O pecado os deixou sem a proteção que Deus tinha feito para eles, e o pior, o pecado os afastou da presença de Deus. E então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para se aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então veio a punição. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Novamente, Deus fez outras vestes, para Adão e Eva. E fez o Senhor Deus, a Adão e à sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3 verso 21, o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Depois do pecado, Adão e Eva e seus descendentes não tinham mais acesso ao jardim do Éden. Mas então, antes de Deus destruir a terra com o dilúvio, Deus retirou o jardim do Éden e o colocou em uma outra dimensão. E a dimensão do jardim do Éden está protegida por um colossal e poderoso ser angelical. Ele é um dos 7 anjos mais poderosos já criados por Deus, e ele está guardando e protegendo a dimensão do jardim do Éden. E o tamanho desse anjo é muito grande. Vou tentar dar um exemplo do tamanho dele em proporção ao tamanho da dimensão do jardim do Éden. É apenas um exemplo, para que os irmãos possam compreender melhor. O tamanho desse poderoso anjo gigante é de mais de 1000 metros de altura e o tamanho da dimensão do jardim do Éden seria do tamanho de uma laranja perto dele. É só um exemplo, para vocês compreender a proporção de ambos. E quando eu vi esse ser angelical até me espantei. Pois a presença dele chegava a ser assustadora, nunca vi um anjo tão grande assim, e ainda saía muito fogo dele. Saía fogo por todo o corpo dele e eram como labaredas de fogo. E ele estava bem vigilante, e bem armado, parecia que a qualquer momento, ele poderia atacar. Porque aquele lugar é um lugar muito precioso porque contém os tesouros de Deus, e muitos mistérios, que não foi me permitido ver e nem saber, pois ali havia coisas muito complexas, que eu jamais saberia explicar com uma mente humana limitada. E o Espírito Santo me fez entender que ali há algumas das riquezas e preciosidades de Deus, que são tão valiosas, que o dinheiro que conhecemos não vale nada perto delas. E é por isso que aquele é um lugar muito cobiçado, e a proteção sobre ele é grande. E então, eu quis saber, mas cobiçado por quem? Ou pelo quê? Ou quem ousaria enfrentar aquele poderoso ser angelical? E por que aquele ser angelical estava na posição de ataque?
Essas, e muitas outras perguntas me vieram à mente, mas eu não tive nenhuma resposta de Deus sobre essas perguntas. E então, eu entendi e compreendi que há mais mistérios no universo do que podemos entender e compreender. E irmãos, eu termino agradecendo a Deus por essa visão e revelação, e me recordando as palavras que Jesus disse, em Mateus 11 verso 25, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E sabemos que ainda existem muitos mistérios de Deus, que ainda estão para serem revelados aos remanescentes nessa última hora. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma visão espiritual da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2, estando eu em oração, meus olhos espirituais se abriram e eu tive uma visão. Me vi em um lugar, entre os céus e a terra. Então o Espírito Santo começou a falar comigo dizendo: Vou te mostrar e te revelar o que aconteceu, e como Satanás foi expulso do céu. Satanás nunca contou o que realmente aconteceu para aqueles que o servem. Para eles, ele conta mentiras do que aconteceu, mentiras a respeito de Deus. Mas porém, vou te revelar o que realmente aconteceu. Pois esse é o tempo, e o momento determinado, da verdade ser revelada. E então, eu vi um grande trono, e o Senhor Deus assentado nele. E o Espírito Santo começou a me contar como era a relação de Deus com o querubim, que hoje conhecemos como Satanás. E o Espírito Santo disse: Esse querubim era muito próximo de Deus, e tinha uma posição muito importante. Ele era muito habilidoso em tudo que ele fazia, e conforme o tempo foi se passando, uma amizade muito grande entre ele e Deus surgiu. Ele esteve ao lado de Deus em momentos muito importantes. E durante milhares de anos, ele esteve ao lado de Deus. E Deus é justo, todos aqueles que trabalham para ele recebem uma recompensa por seu esforço. E esse querubim chegou num patamar muito alto e diferenciado. E ele sempre estava diante da presença de Deus. E quanto mais se fica na presença de Deus, mas a glória de Deus vai se impregnando sobre si. Lembra de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias com Deus, e a glória de Deus se impregnou em Moisés. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara com Deus, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Êxodo 34 verso 29 a 30. Mas porém, conforme o tempo foi se passando, esse querubim começou a pensar que ele poderia ser igual a Deus e ser adorado e reverenciado. E foi nesse momento que Deus percebeu o que estava acontecendo. Foi quando nasceu no coração de Satanás uma gota de orgulho. Então, Deus já sabia tudo o que iria acontecer pela sua onisciência, pois ele sabe todas as coisas. E o Espírito Santo ia me revelando todas essas coisas, conforme eu ia tendo essa visão. Eu olhava para o Senhor Deus assentado em seu trono, mas eu não via o Senhor Deus nitidamente, por causa do resplendor da sua glória. Mas porém, quando Deus percebeu que o orgulho surgiu no coração do querubim. Então por um instante, o Senhor Deus foi abaixando a cabeça em sinal de tristeza, e ficou por um instante com a cabeça reclinada. Depois levantou a cabeça. Naquele instante, o Senhor Deus viu tudo o que iria acontecer do começo ao fim. E se entristeceu. E eu perguntei para o Espírito Santo o porquê o Senhor Deus não interveio. E o Espírito Santo disse: Deus não obriga ninguém a ficar junto dele e o adorá-lo. Foi por isso que Deus não interveio. No momento em que nasceu no coração de Satanás o orgulho,
Satanás parou de adorar a Deus em seu interior, e começou a adorar a si mesmo. Satanás era uma das mais belas criaturas, criadas por Deus. E não é só isso, ele ainda tinha uma fração do resplendor da glória de Deus sobre si. Em Ezequiel 28 verso 14 ao 17 diz: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por causa do resplendor da glória de Deus, que estava sobre ele. Ele conseguia assim se aproximar de todos os seres celestiais criados por Deus, dos anjos até os principados, potestades e tronos. E então, Satanás por muito tempo, tentou persuadir os seres angelicais criados por Deus. Satanás só chegou tão longe porque Deus assim permitiu, e Deus usou isso como um teste para separar aqueles que realmente o amavam. E esse seria então o teste para os seres angelicais. Mas porém, os que realmente amassem a Deus não seriam persuadidos por Satanás. E assim foi. Satanás conseguiu persuadir um pouco de anjos, de cada classe dos seres angelicais. Conseguiu persuadir até seres mais fortes que ele. E ao todo, foram persuadidos por Satanás a terça parte desses seres angelicais. Mas Deus é justo. E todos eles tiveram muito tempo para se arrepender e voltar atrás. Mas porém, preferiram seguir a Satanás. Então na visão, eu vi Satanás e a terça parte, de todos os seres celestiais, chegando diante do trono de Deus. Mas antes deles se apresentarem diante de Deus, se passou muito tempo. Até esse dia. Então o Senhor Deus estava sentado no seu trono com toda a sua glória, poder e majestade. E eles pararam a uma certa distância do trono de Deus. Satanás vinha na frente deles, então eles pararam. Porém Satanás continuou indo na direção de Deus e parou também. Mas porém, não houve discussão, nem deu tempo de Satanás falar nada. O Senhor Deus simplesmente estendeu uma das suas mãos na direção de Satanás. Tudo aquilo que Deus tinha dado a Satanás, quando criou, Deus pegou de volta. E Satanás ficou só no esqueleto. Toda a beleza e formosura dele sumiu. Ele ficou parecendo um monstro esquelético todo carbonizado. E naquele instante, Satanás percebeu quem realmente ele era. Diante do Deus Todo-Poderoso. E ele percebeu que não passava de uma pequena criatura criada por Deus. E então em instantes, todos os outros seres angelicais que estavam com Satanás ficaram parecidos com ele, ficaram com as aparências monstruosas. Pois, eles pararam de adorar a Deus, e escolheram seguir a Satanás. E naquele momento eles ficaram parecidos com Satanás. E o Espírito Santo me disse que você fica parecido com quem você adora. E tudo isso aconteceu muito rápido. Então novamente, Deus estendeu a sua mão na direção deles. Então se abriu um grande buraco debaixo deles. E eles começaram a cair, e foram passando por várias dimensões espirituais, ficando cada vez mais longe de Deus. Depois que eles foram expulsos do céu, eles ficaram vagando pelo universo. Até que Satanás conseguiu se recompor, e conseguiu fazer novas alianças, por onde ele passou. E começou a planejar a sua volta ao céu junto com a terça parte dos anjos. O desejo de Satanás não era apenas voltar ao céu, ele queria ter um trono, reinar assim como Deus. E a Bíblia diz em Isaías 14 verso 3 e 14, e tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Depois que foi expulso pela primeira vez do céu, ele pensava isso no seu coração. E como ele fez fortes alianças, por onde ele passou, ele dizia no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E como ele perdeu o resplendor da glória de Deus sobre si, ele não era mais semelhante ao Altíssimo.
E por isso que ele dizia: Eu subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 verso 14. E passado muito tempo, Satanás junto com seus aliados, tentou voltar para diante de Deus no céu. Porém, Deus não permitiu que Satanás voltasse para perto dele, porque Satanás não era mais aquele querubim ungido, o seu coração estava corrompido. Satanás queria voltar ao céu e ser como Deus. Apocalipse 12 verso 7 a 9 diz que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Pela segunda vez, Satanás foi expulso com os anjos caídos, só que dessa vez eles vieram para o planeta Terra. Apocalipse 12 verso 9, diz: Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E foi por isso que Jesus disse: Eu vi a Satanás, como raio cair do céu. Lucas 10 verso 18. Então, depois da rebelião de Satanás, e do teste dos seres angelicais, Deus decidiu que também chegou a hora de testar o amor da sua família, para com ele. E saiba, que nós somos a família de Deus. Gênesis 1 verso 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou primeiro os céus. E em Efésios 1 verso 4, diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, se Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, então, nos fomos criados nos céus. Lembre-se, que nós fomos formados e que Deus nos formou do pó da terra, mas porém nos fomos criados no céu. Entenda, que a sua vida não começou no ventre da sua mãe, a sua vida começou em Deus. E é por isso que nós anelamos e desejamos ir para o céu. E em Jeremias 1 verso 5 diz: Antes mesmo de te formar num ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo, eu te separei, e te designei para uma missão de profeta para as nações. O céu não é apenas o seu destino. O céu é a sua origem. E saiba, que tudo que é criado, tem uma origem de criação. Os seres humanos têm uma origem de criação, Deus nos criou. E eu já expliquei mais detalhadamente sobre isso, e compartilhei essa experiência aqui no canal, e é uma experiência muito profunda. E se você não ouviu, ouça que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então, os anjos foram os primeiros que passaram pelo teste de Deus. Porque somente quem ama Deus verdadeiramente, vai permanecer junto de Deus. E agora chegou a nossa vez, e então vamos nos preparar, porque o Messias está voltando. O Messias está voltando. E a Bíblia vai dizer, que depois da volta do Messias, da grande tribulação, Satanás será preso. E o Messias reinará por 1000 anos. Apocalipse 20 versos 7 a 10, e, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pela terceira e última vez, Satanás com todos os anjos caídos, serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão atormentados para todo sempre. E então, a Bíblia diz em Apocalipse 21 verso 4 a 7, então, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Que Deus venha abençoar a todos aqui do canal.